Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje então eu queria falar de jejum. Eu fiz dois tipos de jejum e eu queria contar para você dos efeitos que eu senti dos jejuns que eu fiz. Um deles foi o jejum só de líquidos, né? E o outro foi um jejum só de água. Eles foram muito diferentes um do outro e eu gostaria de contar para você os efeitos disso, né? A gente já sabe que quem lê um pouquinho sobre vegetarianismo, depois vai ler sobre veganismo, né? A gente vai entrando mais fundo, né, nos nossos processos alimentares, né? Então a gente vai estudando sobre vegetarianismo e descobre o veganismo. Quem estuda o veganismo fica sabendo da alimentação viva, e quem sabe da alimentação viva com certeza já ouviu falar do jejum, o quanto isso é saudável para a gente, o quanto isso o quanto o corpo pede também por um período de pausa na alimentação e o que isso pode fazer no nosso organismo. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que eu li sobre isso, a gente precisa pesquisar. O que eu quero mostrar para você aqui são efeitos práticos do que aconteceu comigo nesses dois tipos de jejum, tá? Então, eu fiz os dois jejuns com o mesmo objetivo. O diferente foi que eu quis praticar os dois para ver qual ia ser a diferença entre os dois. Então, um dos porquês de eu ter feito, né, os jejuns, que era para aliviar os meus processos digestivos. A gente está o tempo todo jogando comida, né, em cima para dentro do nosso organismo, e a gente não dá aquela pausa para sentir o que aquela alimentação está fazendo com a gente, né? Então, o jejum, ele me deu essa oportunidade de estudar um pouco mais o meu corpo, né? E é muito engraçado que eu percebia, a gente consegue perceber mais o corpo na hora que você ingere alguma coisa e espera um tempinho. Não na hora do jejum. Na hora do jejum tem um efeito, mas o efeito da alimentação a gente vai ver quando a gente ingere a alimentação, espera e vê o efeito que aquilo vai causar. Então o jejum também me deu essa oportunidade. Na hora da quebra do jejum eu pude ver o que cada alimentação ia provocando no meu organismo de uma maneira mais imediata, né? E eu queria também dar umas férias, né, para as energias na região abdominal. A gente já sabe que Manipura Chakra, que é o chakra abdominal, ele é um chakra de entrada e saída de energias e saída e entrada de emoções também, né? E nesse entra, sai o tempo todo, 24 horas por dia, a gente tem comida, a gente tem emoções processando ali. Eu senti uma certa necessidade de dar uma pausa, dar umas férias mesmo para o estômago, para ver como que ele ia reagir sobre isso e se eu ia sentir alguma diferença energética, mais sutil também em relação a isso, tá? E outra coisa que o jejum traz pra gente é uma maior percepção dos processos mentais, porque toda vez que a gente come muito, né, a gente vai jogar o corpo, né, inteligentemente, ele traz a maior quantidade da nossa energia vital para o processo de digestão, né? Porque a gente colocou muita comida, muito peso, então a gente fica com um raciocínio não muito rápido, né? A gente fica mais lento, assim, aquela feijoada pesada deixa a gente meio morgando, porque a gente o corpo trouxe todo o nosso fluxo vital para o estômago. Então, quando você dá essa pausa, essa energia vital, ela consegue fluir melhor. E, inclusive, o teu raciocínio, né, o cérebro, ele fica com uma velocidade, não no sentido de velocidade de pensamentos, mas talvez as sinapses, elas ficam mais eficientes, né? Então é uma coisa muito legal. Tanto a gente vê isso que quem pratica yoga já sabe que praticar yoga ou praticar qualquer tipo de exercício é muito melhor em jejum do que como você come aquela macarronada e vai se exercitar. Nossa, o corpo não quer fazer isso mesmo, né? Ele não está disposto. Então, se você tem as suas energias fluindo, né, pelo seu corpo, ela não está concentrada em lugar nenhum, você tem mais vitalidade para espalhar pelo corpo inteiro, né? Então, quando eu fiz o jejum de líquidos, que é o primeiro que eu vou falar, que tipo de líquidos que eu tomei, né? Então, eu tomei água, chá à vontade, e chá eu tomo sem açúcar, portanto, não tinha açúcar no meu chá. De manhã, suco de frutas,
À noite também eu tomei iogurte batido com água, né? E frutas também, como se fosse um smoothie, né? Misturei frutas também, bastante frutas, deixei o suco bem grossinho, ficou tipo smoothie também. E à noite, na janta, eu fazia geralmente sopa líquida, né? Cozinhava batata, legumes, etc. E batia no liquidificador, então aquilo ficava bem líquido. Era isso que eu comi durante 3 dias completos, tá? Os efeitos que eu senti, na verdade, os efeitos mais assim, as dificuldades, os efeitos negativos, foi o primeiro, vontade de mastigar. Então, teve uma hora que eu senti falta de mastigar alguma coisa, porque parece que isso dá um certo alívio, assim, na nossa ansiedade, né? E acabei ficando com vontade de comer as coisas mais desnecessárias, do tipo McDonald's. Eu não tenho geralmente vontade de comer McDonald's. Se eu comer uma alimentação, se eu me alimentar com uma alimentação viva, se eu comer comida vegetariana, eu não tenho vontade de comer McDonald's. Porque eu tô bem alimentada. Agora, fazendo jejum, a minha vontade é de comer McDonald's. E eu comi não. Eu pensei numa coisa que eu não como há muitos anos, que eu nem vejo mais vendendo. Skinny. Eu não sei se alguém sabe o que é skinny, mas skinny é tipo um fandangos de outra marca. E eu comia muito quando eu era criança, infelizmente. E eu lembrei do skinny e fiquei com um desejo de comer skinny. Pipoca. Ai, gente, uma pipoquinha agora. Eu queria mastigar, né? Então eu senti falta disso. Uma outra coisa negativa que eu senti foi sono e indisposição no fim do dia. Então, essa falta de ingestão, né, de açúcar e tal, gordura zero, não é nem pela gordura, mas o carboidrato, né, sem pão, biscoito e essas coisas, eu senti um pouco as minhas energias não durarem tanto, né, durante o dia. Então eu senti uma certa sonolência assim mesmo, porque teve um dia que eu tive que ir na rua e resolver problemas. Fui normalmente, não senti fraqueza nem nada, né, mas eu senti um pouco de sono e indisposição assim que eu cheguei em casa. E foram basicamente essas as dificuldades que eu tive, mais nada, assim. Em relação a efeitos positivos, eu senti meu hálito mais doce. Eu não sei se foi porque eu tomei muita suco de fruta, mas eu senti meu hálito mais doce. Fazer exercício, pode. Fiz exercício normalmente, não me senti mais fraca, nada. Foi super legal, assim, tranquilo. E a urina também, ela ficou super transparente, ficou assim, ótima, do jeito ideal. E as fezes também ficaram mais líquidas. Então, parece que realmente ele deu uma folguinha, sabe, nos processos, né, de digestão. Ele deu... Então, foi bom, sabe? Além disso, eu perdi um pouco de peso também. E a sensação de inchaço diminuiu, né? Então, essa retenção de líquidos que às vezes a gente sente, eu senti uma diminuição nisso. Em relação aos processos mentais, eu não senti muita diferença não. Um raciocínio mais claro, uma mente mais... Isso eu não senti muita coisa. Não tenho observações a fazer sobre isso. Agora, o jejum de água. Como é que foi o jejum de água? Gente, o que foi aquilo? Uma mudança na minha vida. Então eu fiz o jejum de 3 dias de líquido, depois eu fiz um intervalo, comi normalmente. Na hora de voltar a comer, eu voltei a comer normalmente, tá? Eu não tomei nenhum super cuidado, não precisou, eu senti o meu estômago bem tranquilo. Então eu comi comida normal, tomei meu café normal, comi as coisas que eu geralmente como, pãozinho e etc. Normal. E depois desse dia, né, do dia seguinte, né, do jejum, no outro dia eu comecei a fazer um jejum de 3 dias só de água. Então foi 3 dias da dieta líquida, né, 3 dias de jejum líquido, 1 dia de intervalo, mais 3 dias de jejum só de água. Foi assim que eu fiz.
E aí o que que aconteceu? O importante lembrar é que quando eu li sobre esse jejum só de água, eu li de pessoas que fizeram esse jejum durante 7 dias. Eu achei muitos dias para eu fazer, sendo que eu nunca tinha feito. Então eu procurei reduzir para 3 dias para ver como que eu ia me sentir, tá? Os efeitos, digamos, as dificuldades que eu tive durante esse jejum. Antes disso, na verdade, eu queria falar. A gente sente algumas coisas aqui que eu vou relacionar para vocês, e por causa desses efeitos, é bom a gente fazer num período que a gente não precisa sair muito de casa, tá? Porque a gente fica assim, bem diferente, né, do que a gente ficaria normalmente. Não dá pra gente fazer tudo o que a gente faria dentro de casa. É um período muito assim de retiro interior, sabe? Que você querendo ou não, você vai precisar fazer isso. Então eu me certifiquei de que era feriado naqueles dias, então foi no feriado que passou agora, né? Feriado de... nem sei, final de abril, né? Sei lá. E meu irmão também estava em casa, então eu me certifiquei também que tinha uma pessoa em casa, né, junto comigo, para qualquer coisa, a pessoa estava lá e podia me socorrer, né? Então, o primeiro efeito que eu senti, assim, primeira dificuldade, né, foi sono à tarde. Então, a energia, ela baixa assim... E outra coisa, o que eu tomei, né? Água temperatura ambiente, aguinha gelada também, mas não tanto, e chá à vontade, chá sem açúcar, né? Eu acabei decidindo colocar chá porque talvez água me deixasse um pouco enjoada demais, ficasse enjoada de tomar chá. Então eu fiz, na verdade, eu tomava água, tomava chá sem açúcar, e eu fazia água vitaminada também. Eu fiz uma infusão de frutas dentro da água. Não mastigava frutas, mastigava absolutamente nada. Mas eu mergulhei frutas, eu mergulhei kiwi, né, dentro da água, e eu tomava aquela água com as vitaminas do kiwi, né? Só isso. Eu senti sono à tarde, às vezes bate uma sonolência mesmo, e isso é natural. Eu senti mais frio, né? Então eu senti o meu corpo um pouco mais gelado, como se, eu não sei, me deu a sensação de não ter aquecimento interno, sabe? Então isso me deu um pouquinho mais de frio. Às vezes o raciocínio ficou acelerado. E nesse raciocínio acelerado eu tinha pensamentos negativos. Então nesse jejum eu tive bastante processo mental para observar, tá? Principalmente a partir do segundo dia. Meu segundo dia foi bem difícil, porque no primeiro dia a gente vai sentindo, né? Você ainda tem toda a alimentação dentro de você. No segundo dia eu já percebi que não teve fezes durante esses 3 dias, e eu já percebi também que o corpo começou a sentir falta da ingestão dos alimentos. Só que essa falta que eu senti, na verdade, foi uma falta pelo vício, não foi falta porque tá com fraqueza, porque era uma falta porque o organismo estava acostumado a ter essa ingestão constantemente, entendeu? Então eu tinha muitos pensamentos em alguns momentos, falava muito rápido, que eu sou muito falante, né? Falava muito rápido com meu irmão, não sei o que lá, às vezes 10h30 da noite estava falando com ele, e pensamentos, quando eles vinham negativos, né? E aí foi que eu comecei a perceber a minha mente, como é que ela estava funcionando. E senti também tédio, um tédio enorme, do tipo, e agora? O que eu faço? Por que esse tédio? Quando a gente está vivendo normalmente, a gente dedica uma boa parte do nosso tempo à alimentação. Você já reparou nisso? Se a gente não está comendo, a gente está planejando qual vai ser a próxima refeição. Se a gente não está comendo ou planejando, a gente está cozinhando. Então, uma boa parte do nosso dia a gente dedica fazendo isso, né? Se você não come micro-ondas, se você, né, evita esse tipo de coisa, não olha na geladeira, vai isso mesmo, se você quer ter uma alimentação balanceada, você percebe que se dedica bastante tempo
tempo do seu dia fazendo planos, né, para essas coisas. E como eu não tinha que fazer esses planos, então eu sentia um grande tédio. Eu falava, caramba, cara, o que que eu faço agora? Era feriado, eu não podia fazer nenhuma atividade muito pesada, né, porque estava começando a ficar mais, né, eu não gostaria de usar a palavra fraca, mas eu estava ficando um pouco mais... pode ser fraca, mas no bom sentido dessa palavra. E eu senti o tédio. Eu falo, caramba, eu não vou mastigar, não tem comida para comer, não tem, sabe, geralmente comida tá associada a você se juntar com outra pessoa. Então foi pra ter sua refeição, e foi um momento muito assim de, putz, agora eu tenho que lidar comigo mesma, agora eu preciso saber quem sou eu, agora eu preciso saber o que existe na minha vida além do comer, o que existe na minha vida além, sabe, o que existe de mais sutil, de mais profundo na minha vida, agora que eu não tô precisando pensar em alimentação ou em trabalhar, ou não, agora que não tem distração, era isso que eu queria achar. Agora que eu não tenho nenhuma distração na minha mente, onde é que eu vou focar as minhas energias? Então isso me deu um pouco de tédio. Demorei para explicar isso, né? Enfim. Algumas noites eu senti também uma leve insônia. Então, em alguns momentos eu deitava na cama e eu não estava sentindo sono. E essa insônia também ela vem acompanhada de mais pensamentos. O engraçado é que nesse período eu tive muitos pensamentos, eu tive bastante lembranças sobre situações da minha infância. Situações assim que foram traumáticas para mim, situações desagradáveis que eu gostaria de esquecer. Principalmente na metade do segundo dia e no terceiro dia, eu comecei a lembrar de muitas situações emocionais. Então eu consegui perceber que, além de perceber os meus processos mentais, da maneira como a minha mente funciona, algumas emoções começaram a surgir também. E eu digo para vocês que não foi muito agradável, não. Porque foram situações assim que a gente gostaria de esquecer, né? Então foi um pouco delicado. Esse jejum mexeu um pouco profundamente em mim, assim. Porque, não sei, o que eu percebi é que a gente come e a gente distrai, né? A gente se distrai, a gente comer dá um certo prazer, né? Então a gente come um chocolatinho, a gente come um negocinho, mas quando você não tá comendo, você tem uma situação ruim, e essa situação ruim, não sei, te leva a algum tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento te traz algum tipo de sentimento, e você não tem opção a não ser lidar com aquilo, né? Ou vai beber água. Então, é bem profundo, viu? Foram 3 dias de experiências profundas pra mim. Acho que foi no terceiro dia eu senti náusea. E foi uma náusea, assim, bem interessante. Foram náuseas, assim, interessantes, porque eu acordei... Eu fui dormir me sentindo bem fraca no segundo dia. E eu achei que eu não ia conseguir completar o terceiro dia. Daí eu acordei na manhã seguinte muito, muito, muito enjoada. Pedi pro meu irmão um balde, por isso que é importante ter a pessoa em casa para poder te acudir. Então pedi pro meu irmão um balde, porque eu tava muito fraca, tive um pouco de tontura também, então não dá pra você simplesmente levantar da cama. Você anda devagar, como se você estivesse um pouco doente mesmo, fraco. Suas energias vão enfraquecendo. Eu vou falar um pouco mais disso, das energias enfraquecendo depois. Eu pedi pro meu irmão pegar um balde pra mim e... Na hora que eu tava com o balde na minha frente, eu comecei a dar fazer aquele movimento de vômito, né? E nisso que eu tava fazendo o movimento de vômito, não tinha nada no meu estômago para poder vir para fora. Eu falei, caramba, eu vou vomitar o líquido que tem dentro do estômago, né? Vai ser super desagradável. E acabei fazendo força. Não vomitei o líquido estomacal, mas eu senti como se alguma coisa tivesse saído.
Gente, eu não sei o que saiu, eu não sei o que foi que aconteceu, alguma coisa saiu. E eu comecei a melhorar depois disso. Não vomitei absolutamente nada, botei o balde de lado e senti aquele efeito de quando a gente tá quando a náusea tá melhorando, o rosto começa a ficar corado novamente, a gente se sente, tô me sentindo melhor. Então eu acho que eu botei alguma coisa pra fora, não sei o que exatamente. Senti também uma leve dor de cabeça, e essa dor de cabeça, ela era na área do Sahasrara Chakra. Então, o vídeo desligou, não sei o que aconteceu. A dor de cabeça que eu sentia, ela era localizada, na verdade, no topo da cabeça, na área do Sahasrara Chakra, só que ela não era uma dor, na verdade, era como se fosse uma pressão e pulsava um pouquinho assim, e então não me incomodava muito, não doía, mas na verdade eu sentia essa área assim com uma certa pressão, foi isso que eu senti. No segundo dia também comecei a salivar bastante, não tenho certeza porquê, fiquei salivando bastante. E a partir do segundo dia, também pode ser por isso, eu estava tendo fome psicológica. E essa fome psicológica era, o meu estômago não pedia alimentação, eu não estava com fome propriamente dita, eu estava bem, só que eu estava com vontade de comer, sentia o prazer de mastigar alguma coisa, de aquele desejo, aquela ânsia, porque vinham aquelas emoções também que é difícil da gente lidar e eu queria me distrair, eu queria comer não sei. Parece que existe realmente uma conexão entre essas duas coisas. E eu me pegava muitas vezes pensando e planejando cozinhar e comer. Então, quando eu sair do jejum, eu vou fazer tal coisa, eu vou comer esse pão que tá na geladeira. Quando eu tava fazendo o jejum de líquidos também, tinha um bolo na geladeira. Toda vez que eu abria para pegar um suquinho, tava o bolo lá. Quando eu sair do jejum, eu vou comer esse bolo. Então, a gente fica meio nessa pira, assim, de planejando comer, pensando em comer. Caramba, será que isso faz parte de uma mente saudável? Ficar pensando, planejando, eu vou comer aquilo ali. Pô, você não tá num propósito, né? Então por que você tá fazendo esses planos de comer aquela coisa? Segue o plano, segue o propósito, fica bem, sinta-se bem com o seu propósito, não é? Se não for para se sentir bem com o propósito, a gente simplesmente vai lá e come, né? Enfim, eu acho que é meio assim. E eu senti também fraqueza física, né? Eu me senti fraca, né? A partir do final do primeiro dia, a gente já começa a sentir o corpo assim, com aquela falta do açúcar, né? Da glicose, que vai dar a energia para você. E esse é o último sintoma, assim, mais negativo que eu senti, que emenda também num sintoma positivo, né? Que através dessa fraqueza física, eu me senti um pouco desligada, como é que eu vou explicar isso? Eu espero que vocês entendam. Eu me senti um pouco desligada desse plano tão material e denso. Então, um dos efeitos que eu senti logo após o primeiro dia foi uma sutilização das minhas energias de uma maneira que eu nunca tinha sentido. Fazer alimentação viva durante 2 meses já me deu esse efeito depois desses 2 meses, né, num longo termo, mas fazendo o jejum logo após o primeiro dia eu já senti as minhas energias extremamente mais sutilizadas. Eu comecei a me ligar menos nas coisas materiais e comecei a perceber mais a minha mente, os processos emocionais, e tudo isso é muito mais sutil, não é verdade? Então, toda a minha atenção, ela saiu dos chakras básicos, né, que é aquela coisa de prover o material, de se ligar, né, no conforto, né, na verdade eu estava me impondo um certo desconforto para chegar a algum lugar, né? Fazer exercício é isso, a gente se propõe a um certo desconforto para, né,
entrar no atrito. O atrito é movimento, né? É evolução. Então eu me propus esse certo desconforto em relação à alimentação e acabei trazendo a atenção, ela ficou muito mais nesses processos mais sutis. Uma das coisas que eu fiz também foi procurar manter a minha mente tranquila, né, e a minha mente calma. E eu senti bastante facilidade de cultivar a calma e de não me sentir irritada. O engraçado é que quando a gente come muito, a gente fica com aquela... Eu sinto isso em mim. A gente sente aquela irritação, né? A gente está mais suscetível à agressividade. Quando comendo carne nem se fala. A gente fica muito egoísta. É isso mesmo, é isso que eu quero. É o prazer, é beber, é a carne, é o churrasco. É isso aí, vamos lá, meu ego. A gente vê que as pessoas são assim quando estão nesse nível vibracional. Durante o jejum, não. Eu já tava me sentindo um pouco mais fraquinha. Eu falo, cara, pra que eu vou ficar perdendo meu tempo com irritação, com briga? Eu não tô podendo, sabe? Então você fica com uma disposição um pouco mais natural pra calma e pra tranquilidade, porque é isso que você precisa naquele momento, né? Então, por conta de tudo isso que eu falei pra vocês, eu tinha também um menor contato com as energias densas. Então, eu não tava muito disposta, sabe, de fazer coisas densas. Às vezes, jogar um videogame, eu via que aquilo tava me causando uma certa perturbação mental e aquilo me afetava um pouquinho mais, né? Música muito estridente também acabava me afetando um pouquinho mais. E eu tenho dicas também, né, sobre isso, do que fazer. Você não pode jogar um videogame, não pode escutar um rock and roll, vai fazer o quê, né? Então eu vou dar essas dicas. E tudo isso me trouxe também clareza mental. Então esse jejum, gente, foi fantástico para perceber que realmente vale a pena dar esse intervalo para você cultivar a visão de você mesmo em relação à tua mente, como é que a tua mente funciona, o teu emocional funciona, e eu senti o meu raciocínio mais claro, né, em relação a essas coisas também. Fora, né, claro, né, as meninas aí que levantem a mão pro céu, perda de peso, né, meu bem, 3 quilos aí foram embora, eliminados completamente da minha vida, não voltaram. Não é verdade, mas a verdade é que existe eliminação de peso também. E diminuição do estômago, tá? Quando eu retornei a comer, também vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu senti que o estômago não estava aguentando a mesma quantidade de comida do que antes, não. E se você insistir em colocar, ele vai dilatar novamente. Mas você tem a possibilidade, você tem a chance de aproveitar que o seu estômago já tá mais murchinho, já tá mais tranquilinho e deixar ele do jeito que tá. Põe menos comida, né? Aproveita essa oportunidade. E com essa diminuição do estômago também, o que eu ia falar em relação a isso? Até esqueci. E porque eu li aqui e acabei me distraindo. E os últimos tópicos que eu tenho aqui foram coisas que eu já tinha mencionado, né? Que é a maior percepção energética, né? Então conseguia perceber mais a energia ao meu redor, né? A vitalidade das coisas que existem ao redor, porque tem vibração e vitalidade em tudo, né? Até num nível pequeno, né? Tudo tem vibrações e a gente sente isso com mais clareza. E maior percepção dos processos mentais, que isso ficou super claro, assim, né? As dicas, né? Então, a minha dica para quem quer fazer esse jejum só de água, né? É que realmente você tenha alguém em casa para acompanhar você nesse processo, pelo menos da primeira vez. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, então meu irmão estava em casa, era uma época de feriado, não ia poder fazer nada mesmo, né? Ninguém ia me chamar para fazer nada, então eu aproveitei esses dias e foi bom que tenha feito isso nesse período. E uma coisa que eu fiz também, não pode jogar videogame, né? Tudo é perturbação mental, o que você vai fazer? Cultivar as coisas que estão de acordo com esse seu novo propósito. Então, o que eu fiz bastante nessa época? Fui ler,
nessa época, nesses 3 dias, né? Escutar música calma. Eu senti repentinamente uma vontade de escutar música clássica e acabei, né, me sintonizando numa rádio online de música clássica. Fui ouvir música clássica e me fez muito bem, me ajudou muito nas vibrações, né? E uma coisa que ajuda muito também é nessa época manter o pensamento positivo, porque a mente ela é uma serva da consciência. A nossa essência é consciência, então a nossa consciência ela precisa direcionar a mente, né? Então, quando a gente tiver pensamento negativo, quando a gente tiver emoções negativas, o corpo emocional é a mesma coisa. A gente precisa ter domínio desses dois, né? Da mente, das emoções e do corpo físico. Então, eu procurei manter, né, o nível de boas vibrações, de boas emoções, de bons pensamentos, para poder ter um jejum prazeroso, satisfatório, né? E realmente foi uma experiência incrível. Outra dica, a última dica, é tomar o sol da manhã, tá? Então, de manhã me levantei, acho que no 3º dia, no 2º também. Levantei de manhã cedo, fui caminhando como se fosse uma velhinha, sabe? Cheguei, peguei a cadeira de praia, que pra mim ficou um peso enorme, botei no sol, sentei lá, fiquei conversando com meu irmão, peguei um pouquinho de energia do sol, a gente bateu papo, e depois quando começou a ficar bem quentinho assim, aí eu já saí e já fui deitar na cama, porque já tinha feito esforço demais, né? Então é uma época muito da gente ficar assim, deitado, tranquilo e se enxergando, né? Então pode ser bem duro assim para algumas pessoas, né? Pode ser assim uma coisa muito que pode parecer masoquista, mas ele é um processo de autoconhecimento, sabe? É um processo de você perceber quem você é e como é que a sua consciência, como é que a sua mente e as suas emoções estão agindo. Porque geralmente a gente está na vida achando que, né, minha mente é assim mesmo, eu sou assim mesmo, tudo bem. E a gente não percebe que a gente pode tomar as rédeas dessa situação, né? E de que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso. Mas para a gente fazer alguma coisa em relação a isso, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. E uma das coisas mais doloridas que existem na vida, na verdade, não é nenhuma ofensa de outra pessoa para você. Para mim, a coisa que mais dói é você ver com seus próprios olhos os seus defeitos, os seus traumas, encarar os teus traumas, os seus fantasmas pularem na tua frente. Então é muito dolorido, a gente sente vontade de fugir, mas que preciosa oportunidade a gente tem de realmente de cultivar isso na nossa vida e de ter a oportunidade de ver isso e de saber que a gente pode consertar, né? Então, esses 3 dias de jejum de água foram bem profundos para mim e eu prometi para mim mesma que eu não prometi, na verdade, deixa eu consertar. Eu gostaria, não vou colocar essa pressão em mim mesma, né? Mas eu gostaria de fazer todos os meses isso, para ver qual vai ser a diferença, né? Como é que eu vou me sentir, se vai ter alguma diferença nas experiências e etc. E que venham mais percepções, que venham mais percepções mesmo de mim mesma. Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam essas experiências também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica ligado que vai ter muito mais pela frente. Um abraço, namastê!